Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais esta aula. Agora nós estamos na penúltima aula deste último trimestre de 2025 e hoje nós estaremos falando um pouco com os irmãos a respeito do espírito humano e sobre o espírito de Deus, meus amados. São vários estudos nesse trimestre falando sobre o corpo, a alma e o espírito, como nós já temos visto. E nós estamos hoje já entendendo muito mais o que isto significa em cada um de nós, nos aprimorando. E hoje nós estaremos nos preparando um pouquinho mais e nos preparando para a nossa última aula da semana que vem, que será crucial. Nós teremos um fechamento maravilhoso a respeito de todos esses ensinos. Vamos lá, meus irmãos. Amados, como nós já temos estudado a Escritura, ela deixa muito claro que o Espírito Santo e o espírito humano não são os mesmos, como pensam algumas pessoas. Lá em 1 Coríntios 2,11, esclarece o assunto quando diz assim, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do próprio homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então isso deixa muito claro, são duas dimensões completamente diferentes, não é verdade? Portanto, meus irmãos, o espírito humano, ele é o âmago, como nós já temos falado com os irmãos, é aquele nosso ímpeto, é aquilo que transforma, é a dimensão interior do homem. Ele foi criado por Deus e é o meio pelo qual o homem responde e se relaciona espiritualmente com Deus, não é verdade? É desta forma. Agora, para isto acontecer, nós precisamos verdadeiramente sermos morada do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito humano, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, ele é eterno, ele é incriado e ele é plenamente Deus, como todos nós já temos aprendido. Portanto, fica muito claro que o espírito humano, meus amados, é o lugar onde o Espírito Santo vai atuar em nossas vidas. É lá que ocorre a obra de Deus no homem, conforme nós vemos claramente em Romanos 8,16, que diz: o mesmo Espírito, ele dá testemunho com o nosso espírito. Então é o Espírito de Deus dando testemunho com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Fica muito claro isso. Portanto, nós temos dois sujeitos distintos, vamos dizer dessa maneira, em uma comunhão espiritual direta. É o testemunho de uma relação que se interage verdadeiramente. E assim, nós podemos chegar lá em João 3,6, que diz que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então é essa mudança que nós temos que ter na nossa vida. Nós vemos com isso o quanto é necessário, meus amados, o novo nascimento, como afirma Paulo lá em Efésios 3,1, né? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então é para ter esse sentimento dentro de si, voluntariamente, há necessidade sim de que você nasça de novo. Com isso, meus irmãos, nós percebemos que em pecado, enquanto nós estivermos em pecado, esta espiritualidade ela não chega. Nós estaremos espiritualmente, verdadeiramente mortos, destituídos da comunhão com Deus, separados de Deus, meus irmãos. E que com este novo nascimento que nos é apresentado através da Escritura, o Espírito Santo ele vivifica o espírito humano. Vocês precisam pegar bem esta relação, ok? O Espírito Santo vivifica o espírito
humano, surgindo assim o que em nós? Uma nova capacidade, ou seja, é apresentada para nós uma nova capacidade de termos comunhão com Deus. E este é isto que é o nascer de novo. Este é o nascer de novo. Né? Isso leva o Espírito Santo a habitar no crente. Isso fica muito claro através da Escritura também, 1 Coríntios 6,19, diz que ou nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, ele é proveniente de Deus e que não somos nós de nós mesmos, nós não somos nós não somos donos de nós mesmos, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Entenda, meus amados, que esta habitação, ela é uma habitação espiritual e não física. Ela ocorre no interior do ser humano, ou seja, naquela parte que nós temos ensinado para os irmãos, naquela parte imaterial, mais especificamente no nosso espírito, ou seja, no espírito humano, aquele fôlego de vida, aquele magodei que Deus soprou em nossas narinas, como está em Efésios 3,16, né? Para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, para que nós estejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, no interior do homem. É isso que diz a palavra de Deus, Efésios 3,16. E assim nós vemos, meus amados irmãos, que esta comunhão, ela ocorre no espírito humano. Eu repito isso para os irmãos, e eu já falei que quando nós repetimos muito é para que isso fique tácito, para que se firme verdadeiramente em nós. Então esta comunhão é no espírito humano, que passa assim, habitado pelo Espírito Santo, a ser guiado por ele, a ser direcionado por ele. Traz ali como reflexo disso tudo, uma mudança de comportamento, e aí vai englobar o ser humano no todo, na sua completude, como nós já temos ensinado. O Espírito Santo fala, o nosso espírito entende, e aí sim, né, essa mudança, essa comunhão, tudo isso vai acontecer no ser humano, vai mudar o nosso comportamento, tanto na nossa alma, nos nossos pensamentos, como também nas nossas práticas, naquilo que nós fazemos, nas nossas ações físicas. Então isso vai mudar a completude do ser humano, porque todos nós já sabemos, eu já falei, e eu repito novamente, porque eu falo, quando nós repetimos, nós firmamos mesmo, o ser humano é um todo. Já aprendemos isso nessas aulas, é um só, porém formado pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Amém? É desta maneira. Nós vemos isso lá em João 4, no versículo 24, meus amados, que diz assim, que Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito, é o Espírito Santo aqui em nós, e o nosso espírito, o espírito do homem deve adorá-lo em espírito e em verdade. Nós devemos levar a esta adoração. Romanos 8,14 também, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha, a mensagem ela vem direta ao nosso coração, ela vai profundo dentro do nosso ser e esclarece tudo isso que nós estamos falando e que temos falado durante este trimestre de aula, não é verdade? E assim, meus irmãos, nós vemos que as ações do Espírito Santo em nós, no nosso ser, são muitas. Né? É difícil até de quantificá-las ou qualificá-las. Né? E quanto mais nós mergulhamos nessa dimensão carismática, né? Mais nós experimentamos dons, e cada vez dons mais novos, e frutos, e cada vez mais frutos, tudo proveniente do Espírito Santo. Ele ilumina, ele convence, ele guia, fortalece, ele responde às nossas orações, o nosso buscar, ele dá discernimento a cada um de nós, nos permite a adoração, nos ensina a obediência. Enfim, meus irmãos, é uma união muito íntima, de verdade, uma união. Ela é íntima e não traz confusão. Às vezes, quando nós queremos nos aprofundar em certas coisas, acaba confundindo, mas não, ela é uma união íntima
mas sem confusão, porque ela é explícita, como nós dividimos, e para explicar para os irmãos, o espírito, a alma e o corpo, ela é bem tácita, ela é bem direta e explícita, só que não causa confusão por isso. Ela separa o que é do que não é. E nós entendemos também, dentro dessa completude do corpo humano, tudo isso que nós aprendemos estudando o corpo, a alma e o espírito. Não é verdade? Enfim, meus irmãos, é uma união íntima, sem confusão, como nós falamos. Nós vemos isso em 1 Coríntios 6,7. É um texto um tanto que vocês podem não entender, mas dá uma lidinha lá, a explicação clara para ele é essa. Ou seja, não é apenas uma fusão ali antológica, mas sim uma união relacional, como nós já temos falado exaustivamente durante essas nossas aulas. É comunhão espiritual, é participação da vida de Deus. É desta maneira. Portanto, o Espírito Santo, ele não substitui o espírito humano. Muitas pessoas acham que é uma coisa, só algumas pessoas, é claro, né? Então, o Espírito Santo, ele não vai nunca substituir o espírito humano. O que ele faz é regenerar esse espírito humano, ele vai transformar esse espírito humano através do quê? Através do habitar nele. E com esse habitar ele traz esse fortalecimento e assim ele restaura a comunhão que nós temos com Deus agora, graças a ele, mas que nós perdemos devido ao pecado lá no Éden. Irmãos, que fique muito certo a cada um de vocês que o Espírito Santo comunica para nós toda a vontade de Deus. Ele transfere isso para o espírito humano. E o espírito humano, meus amados, ele pode tanto responder com obediência, como pode também obedecer, como pode também desobedecer, ou seja, oferecer resistência a isso, ao que o Espírito Santo traz e apresenta para nós. E é esta luta, quando nós falamos disso, quando nós falamos da luta da carne contra o Espírito, é exatamente disso. Esta é a luta da carne, é a nossa alma lutando contra o espírito humano, essa resistência, aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos e aceitamos como bom, porque se você vê, dá a impressão que tem uma proximidade maior, mas a proximidade maior é a sua intimidade com Deus. Precisa ter discernimento sobre essas coisas. Aquilo que você vê te enche os olhos, mas será que te enche de fato o coração? Quantas pessoas nós vemos aí milionárias, bilhardárias, cheio de coisas, iates, mansões e totalmente vazias no seu interior, vivem frustradas, vivem de uma maneira desastrosa, não tomam cuidado com nada, não respeitam ninguém, não se respeitam, vão cada dia mais no fundo da perdição humana. Né? Nós vemos tudo isso lá em Paulo. Paulo, em Romanos 7, 19 e 20, ele diz o quê? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Não se esqueça, nós convivemos com essa tendência pecaminosa de Adão dentro de nós. Essa é a luta, meus amados, do espírito contra a carne. É aí que está essa labuta que nós sofremos tanto com relação a isso. Entenda que o crescimento espiritual ele acontece quando a nossa alma e o nosso espírito humano aprende a ouvir, aprende a seguir e aprende a obedecer o Espírito Santo, meus amados. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Eu volto aqui a uma pergunta que eu faço constantemente para os irmãos. Com o que é que você está alimentando o seu íntimo? É com coisas de Deus? É com a Escritura Sagrada? É através da oração? É através da comunhão com irmãos que te elevem no sentido de Cristo? Ou é com esse mundanismo que vem sendo apresentado a nós aí a todo momento, 24 horas por dia? Né? É isso. E quando ocorre o oposto também, meus amados, quando nós permitimos a ação e a interferência mundana no nosso ser, isso vai tornando o nosso coração, que já é um coração de carne, já é um coração suscetível a Deus, vai endurecendo, ele vai tornando ele de pedra novamente, meus amados. Não permita que isso aconteça com você. Nós vimos isso na aula passada. Não permita, resista, entregue-se verdadeiramente à comunhão com Deus. Né?
Vamos lá, os textos sugeridos para a nossa aula de hoje está em Romanos 8, de 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 são os textos que eu acredito que é o texto que eu mais menciono para os irmãos, né? E já de cara, meus irmãos, nós aprendemos que longe de Deus nós não existimos. Portanto, nós precisamos, sim, e muito nos relacionarmos com Ele. Sem Ele, meus amados, só existe o caminho da morte. É somente estando nele que a vida faz ou tem algum sentido. A vida não é simplesmente nascer, viver e morrer, mas sim nascer e viver eternamente. Nós vivemos num plano espiritual ao lado de Jesus. E o que acontece? Durante essa nossa peregrinação, durante esse período, esse tempo que nós estamos com os pés aqui sobre esta terra, nós devemos nos aperfeiçoar, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Isso traz uma transformação nos nossos atos, no nosso ser. Nós vamos mudar, nós vamos ter o comportamento nosso totalmente mudado, a nossa mente toda renovada em Jesus, como nós já temos estudado, meus amados. E é por isso que o Espírito de Deus ativa em nós o quê? Aquilo que nós já falamos nas aulas passadas. Ele ativa a nossa consciência. Porque se ela não for ativada, se a nossa consciência não for acionada, nada vai fazer sentido. Nós vamos do nada para o lugar nenhum, nós não teremos uma lógica para a vida. Veja lá em João 16, 8 que diz, né? E quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, meus amados. É a coerência, é o equilíbrio, é a racionalidade, é a justiça de Deus plantada em nós, é o pecado saindo de nós, porque nós verdadeiramente aceitamos Jesus. E quando nós fazemos ou tomamos juízo de alguma coisa, é segundo o que ensinou a palavra de Deus. Esse é o início da obra, meus amados. Eis aqui o início da obra, entendam isso. O Espírito Santo, ele entra na consciência humana para produzir o quê? Para produzir em nós estas convicções. Porque é através dessas convicções que o homem é despertado para buscar o que quer que seja. Ele traz para nós as convicções, então ele nos deixa convicto, nos prepara para essas coisas. É através da consciência que o homem busca a luz, meus amados. O homem busca a luz quando ele está no escuro, mas é a consciência. Eu estou consciente que eu estou no escuro, então eu vou buscar a luz. Ele busca a água quando ele está com sede, quando a consciência diz, eu estou com sede. Então é isso, é a convicção de alguma coisa. E é ela também, meus amados irmãos, que dá clareza a cada um de nós e discernimento sobre o pecado. Sobre evitarmos o pecado, sobre nós convivermos de uma maneira coerente, de uma maneira como é apresentada na Escritura Sagrada. Ela mostra também a gravidade do estado do nosso coração. Muitas vezes nós estamos destruídos. Ela revela também, meus amados, o contrário, o oposto disso. Ela revela também a santidade de Deus, a beleza divina que é colocada dentro de nós. Veja que é uma consciência, longe da santidade, não é uma consciência. É, na verdade, meus amados irmãos, um caminho para a perdição. Você não pode estar longe da verdade, você tem que se manter na verdade, e a verdade é Cristo Jesus, a verdade é a Escritura Sagrada, meus amados. Perceba que a palavra santidade, veja bem, hoje eu sou obrigado a entrar neste assunto com os irmãos. Eu não gosto, mas a gente é obrigado. Essa palavra santidade, ela está meio fora de linha, não é verdade? Muitas pessoas já nem estudam direito, estudam por obrigação, mas não se dão ao trabalho de se santificar, de buscar a santificação, de viver verdadeiramente isso. Né? Então ela está fora da linha de estudos de grande parte das igrejas que nós vemos por aí, está muito fora dos púlpitos. Hoje em dia eu vim buscar, sabe, meus amados, o púlpito hoje está sendo
um culto. Eu vou dizer para vocês, eu fico tão triste em mencionar essas coisas, mas é um custo antropológico, é um custo que lida simplesmente com o ser humano, com a carne, é o meu desejo, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo. E Deus, meus amados, aonde nós estamos colocando Deus? E se nós estamos colocando Deus de lado, é porque nós estamos indo para a nossa igreja e nós estamos deixando a nossa Bíblia fechada, nós estamos deixando a Escritura Sagrada de lado, meus amados. Sabe, fica pesado até de eu falar isso para os irmãos. Eu sinto no meu coração uma dor de falar isso. Mas a palavra santidade, a Escritura Sagrada, hoje nós podemos até falar que ela está divorciada, digamos assim, das pregações que nós vemos aí, que estão expostas. É difícil falar isso para os irmãos, mas é a pura verdade. Agora entenda que se o Espírito Santo de fato habita em você, você vive sim em contínua santificação. Você pode não estar ouvindo falar, mas você está buscando na palavra, você tem comunhão com Ele, então você vive. Se Ele realmente habita dentro de você, você vive nessa contínua santificação, nessa busca contínua para se santificar, para estar ao lado do Pai. Independente do que você ouve por aí, independente do que te falam, independente do que te mostram, porque Ele, é o Espírito Santo que desperta a nossa consciência. É Ele que desperta a nossa consciência para a fé. Então é Ele que desperta a nossa fé, meus amados. Se você não se blinda, se você não se protege de certas palavras, de certas atitudes, de certos comportamentos, é porque você está falhando. Você cometeu o erro na mesma hora, no mesmo momento, você mesmo se repreende, você mesmo se corrige e você mesmo mostra para você que você está errado. E você vai lutar contra isso, sabe? Você está falhando se você não age dessa maneira. Você está permitindo, agindo assim, desta maneira, permitindo essas coisas na sua vida, você está permitindo que a carne, ou seja, que a sua alma administre a sua vida, trazendo o quê? O que nós já falamos nas aulas passadas, a inércia para o seu espírito, que é o Espírito que se relaciona com o Espírito Santo, é Ele que recepciona, você traz inércia a Ele, você compromete o Espírito que está em você devido às ações da sua alma, da sua vontade, do seu ego. É desta forma. E assim é rompido esse contato com o Espírito Santo, porque o seu espírito está inerte, ele para de buscar. Não se permita, meus amados, é pesado o que eu vou falar, mas entenda, não se permita ser um morto vivente, um morto vivo. Você está aqui, está vivo, se movimentando nesta terra, fazendo isso, fazendo aquilo, atendendo um, ajudando o outro, fazendo não sei, mas você está morto espiritualmente na relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não permita que isso aconteça. Não seja um falso salvo, aquele salvo que se afirma para si próprio que está salvo, mas não está, é um morto espiritualmente. É um morto vivo que está com os pés sobre esta terra. A nossa consciência, meus amados, ela é despertada pelo Espírito Santo através de uma sensibilidade que nós devemos ter para tudo aquilo que o divino nos apresenta. É desta forma. E isso acontece, meus amados, nós podemos ver. Vamos dar uma olhada, se nós pensarmos aqui em João 3,5, Jesus explica, né? Na verdade, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então fica muito claro, meus amados, é necessário que você nasça de novo, não é continuar nesta vida, não é continuar desse jeito, não é persistir, é buscar essa mudança, é buscar essa transformação, meus amados. Aí você pergunta, mas por que nascer de novo? Nós, meus irmãos, que nascemos agora na atualidade, nós nascemos destituídos da glória de Deus devido ao quê? Devido ao pecado de Adão. Todos nós já aprendemos isso, nós já sabemos isso. Então é necessário que se tenha de fato um encontro com Deus.
Né? Esse é o novo nascimento. É necessário que você se encontre com ele, mas que você também permaneça nele. Que você viva aquilo que é ensinado por ele. Ou seja, é praticar, é você estar ativamente envolvido com tudo aquilo que ele te apresenta. E assim, irmãos, tendo a convicção e nascendo de novo, olha, nascendo de novo, lembrem-se de Nicodemos, é nascer de novo. A gente às vezes pode não entender, mas é isso, é nascer de novo, é permitir essa transformação. Sabe, é assim que você permite que o Espírito Santo haja na sua vida. Isso fica muito claro em João 6,44, que diz assim: nenhum homem pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele vindo, eu o ressuscitarei no último dia. Vocês lembram lá de Maria e Lázaro? Eu sei que ele ressuscitará no último dia, né? Mas não, Jesus é o Senhor da vida. É o Senhor da vida. Ele pode nos curar, ele pode nos salvar, ele pode nos tratar a qualquer momento. Ele fez isso com Lázaro, ele fez muitas curas. O ministério de Jesus foi regado de benevolências, de cura, de milagres, meus amados, além da maravilhosa palavra que ele nos trouxe, o Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7. Leiam, é excepcional. É uma Bíblia compactada para nós que somos cristãos. Entenda, meus amados, que tudo isso dentro de nós é despertado por Deus. Olha bem a palavra que eu estou usando, despertado. Não é imposto. Você aceita se você quiser, você pega se você... Ele não te obriga a nada. O texto de Zacarias 4 diz assim, né? Diz assim, que o Senhor, né, ele falou ali a Zorobabel dizendo: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. É dessa maneira que fala o Senhor dos Exércitos. Desculpem, é Zacarias 4:6. Posso ter me enganado aqui, a minha cabeça, né? Mas o texto está em Zacarias 4:6, esse texto. Portanto, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo de Deus que te faz tudo isso. Portanto, você não foi atraído pelo esforço e insistência humana. Quando eu vim conhecer Jesus, por mais que o Benício, um pastor, amigo, tenha me apresentado a Jesus, tenha me falado muito dele, insistido muitos anos da minha vida para que eu me entregasse a ele, eu vim no momento de Deus. Eu vim no momento de Deus. É o Espírito Santo que nos traz. Nós somos atraídos pelo Espírito Santo. O ser humano tem que apresentar, tem que insistir, tem que buscar e tem que levar e se despertar. Mas quem desperta verdadeiramente é o Espírito Santo. Por mais que você insista, por mais que a pessoa venha na igreja com você e vá embora, não aconteceu nada na vida dela, tem o momento certo. É o Espírito Santo que vai despertar o coração dela. Né? E assim, desta forma, tendo esse despertamento e tendo essa aceitação, esse novo nascimento, você é regenerado, você é restaurado, você é melhorado, você é corrigido. Nós não admitimos, quando nós estamos em pecado, que nós erramos, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ser restaurados. Não admitimos, nós achamos que está tudo uma maravilha, está tudo perfeito. Até a hora que nós percebemos o vazio que está dentro do nosso coração, embora tudo que nós tenhamos. Né? Esta palavra, meus amados, ela já vem, quando nós falamos em regeneração, né? Ela já vem desde o Antigo Testamento. Né? Hihadeshut. Ela significa o quê? É renovação, ela significa renascimento. Temos também o verbo legadal, ou mekadash. Né? Significa o quê? Crescer novamente. Nós temos também outra variação verbal que é lehadayot, que significa vivificar, que significa reviver. No Novo Testamento, isso aparece apenas 2 vezes. A palavra grega já é um pouco mais fácil da gente tratar com ela, né? É polingenésia. E ela significa o quê? Significa isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos aprendendo um novo
nascimento, no contexto desses textos que são o novo nascimento, mas foi só para trazer para os irmãos que no Antigo Testamento ela já estava ali presente. Né? Então ela significa, no grego, ela significa um novo nascimento, ou seja, uma renovação radical que é operada por Deus, que é operada pelo Espírito Santo. E assim ele dá uma vida nova, sabe? Uma natureza nova àquela pessoa que crê e verdadeiramente busca. É um ato divino que vem assim, ele vem e precede a fé, e ele é essencial para que nós possamos, meus amados, entrar no reino de Deus. Amém? É desta forma. É desta forma que nós temos que trabalhar, é desta forma que nós temos que pensar, é desta forma que nós precisamos absorver essas coisas. Lembre-se sempre, meus amados, que não é mérito humano nenhum, não há mérito em nós, seres humanos, esse despertar divino. Nós já falamos, né? Nós já aconselhamos, é uma ação divina que efetivamente nos conduz. E assim nós vemos o quê? Nós vemos que o Espírito Santo, ele não apenas te convence, mas você é recriado nele, você é totalmente restaurado nele. Portanto, meus amados, entenda esta renovação. É assim que se inicia esse processo pedagógico, vamos dizer mais ou menos assim, porque tudo é um aprendizado, é claro, né? E é o que representa também a palavra de Deus lá em 14, João 14, no versículo 20, no versículo 20, João 14, 26, meus amados, quando fala que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele diz dessa maneira, ele vos ensinará todas as coisas. Então é um aprendizado, é um processo pedagógico, exatamente como nós falamos, né? E ele vai trazer para nós também todas as lembranças, a lembrança de todas essas coisas, tudo quanto ele nos tem dito, ele nos fará lembrar. Portanto, nós vemos claramente que ele vem e nos ensina, o Espírito Santo ele nos ensina, ele direciona as nossas vidas. João 15, 26 também, isso é muito claro, né? Nós vemos que ele fala assim, que quando vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai. Eu vos enviarei da parte do Pai. E aí ele fala que o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim. Então o Espírito Santo testemunha sobre Jesus, sobre todo esse evangelho que nós estamos falando, que nós estamos ensinando aqui. E ele vai nos guiar, meus irmãos, em toda a verdade. João 16, 13. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará também. Então é dessa maneira, ele dá o testemunho, ele nos guia em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que se ouvir dele, né? E tudo aquilo que ele ouvir, ele dirá, e ele vai nos anunciar todas as coisas vindouras. Ou seja, a regeneração planta a nova vida no ser humano. E o Espírito Santo a desenvolve. Então essa regeneração que vem também pelo Espírito Santo, né, ela é desenvolvida em nós pelo Espírito Santo também da mesma forma. E nós precisamos estar verdadeiramente, ativamente nesta relação com Ele. E assim nós entendemos que para se ter uma vida plena em Jesus, é necessário se relacionar com o Espírito Santo, meus amados. É o nosso Espírito se relacionando com o Espírito Santo, porque nós estávamos definhando em pecados, isso fica muito claro. Nós estávamos caminhando para o inferno. Veja, portanto, irmãos, que a regeneração não é uma mudança meramente superficial. Não é uma mudança superficial. É, na verdade, uma mudança que mexe com toda a estrutura humana, mexe com todo o seu ser, com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo, com o seu comportamento, com o seu caráter, com a sua personalidade. Meus amados, verdadeiramente é uma mudança
radical, mas ela vem pela aceitação e não pela imposição. Ou seja, você vai renovar a sua mente, você vai renovar o seu coração, você vai renovar a sua vontade. Por quê? Porque você conheceu a verdade, e a verdade é Cristo. Você passou a viver a Cristo. Isso, meus amados, não tem nada a ver com o que nós estamos vendo hoje em igrejas aí. Isso não tem nada a ver com PNL. PNL é programação neurolinguística. Não tem nada a ver com terapeutas hoje falando na igreja sobre terapia. Podem sim, eu faço isso. Ensinar como funciona a mente, como é que se relaciona nisso, naquilo. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Hoje em dia estão usando artimanhas para poder estar nos púlpitos das igrejas administrando as pessoas, tentando tirar inclusive vantagens dela. Eu sou psicólogo, eu sou psicoanalista, eu sou isso, eu sou aquilo, e tenta tirar vantagem. Me procure que a gente conversa, nós vamos conversar. Meus amados, vá sim ao seu terapeuta, vá ao seu psicólogo, ao seu psicanalista, vá ao seu psiquiatra. É necessário, nós precisamos, mas aqui nós falamos de sair da morte espiritual, meus irmãos, para poder ir à luz, que é Cristo. E se você fizer isso, você já está um caminho muito longo, já percorreu um caminho muito longo no sentido da sua cura, tanto espiritual quanto do seu estresse, da sua depressão, da sua ansiedade. Isso vai aliviar o seu coração, isso vai te curar. Jesus cura, Deus cura, meus amados. Portanto, vá ao seu terapeuta, sim. Vá ao seu terapeuta. Mas entenda que aqui nós estamos tendo uma aula sobre Deus, sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre a nossa volição, que é a nossa vontade, né? Então nós precisamos hoje passar a viver as verdades apresentadas por Cristo. Não confunda esse PNL, não confunda o PNL com uma reprogramação mental e uma renovação da mente, no sentido que eles apresentam. Na nossa renovação da mente é uma mudança da mente que nós tínhamos para uma mente em Cristo Jesus, totalmente diferente deles. Renovar a mente, meus amados, vem através somente da ação do Espírito Santo, é só por permissão dele e de mais ninguém. E como nós já falamos, o Espírito Santo vem, ele renova a nossa mente. Está em Romanos 12, 2, nós já lemos fartamente isso. Ele renova também o nosso coração. Isso está em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. E ele renova também a nossa vontade. Nós vemos isso em Filipenses 2,13. A nossa vontade é renovada. Entenda, portanto, meu amado, que a comunicação de Deus com o espírito humano vem através do falar. Ele fala conosco, mas como ele fala? Ele nunca falou comigo, eu nunca ouvi ele falando. Vamos tentar entender isso. Ele pode falar audivelmente? Deus, ele pode falar da maneira como ele quiser, meus amados, mas na grande maioria das vezes o falar de Deus é através de uma voz interna dentro de você. Veja o que diz Romanos 8,16. É o texto que nós estamos estudando. O mesmo Espírito, ele dá testemunho com o nosso Espírito. Então é uma comunicação espiritual, meus amados, de que nós somos filhos de Deus. É uma comunicação espiritual. Ou seja, é o Espírito Santo falando com o espírito humano. Isso significa que com a regeneração verdadeira do ser humano, a comunicação ocorre lá no espírito humano. Não é nas emoções, não é na razão pura, mas sim no centro da nossa identidade espiritual. É no nosso espírito. Essa voz, meus irmãos, na maioria das vezes ela não é audível, mas é sim o quê? Um testemunho interno que produz em nós quatro coisas. Produz em nós quatro coisas com as quais nós convivemos. Produz em nós a convicção da nossa identidade espiritual, nos dá direção espiritual, nos dá paz e nos traz também o alerta, E nos dá discernimento também sobre a vontade de Deus. Olha aí, o que ele quer, o que ele não quer, o que é, o que não é. É uma voz, meus amados irmãos, digamos assim, é uma voz que não grita,
mas ela te convence. É uma voz que não te empurra. Não te empurra, ela não te força a nada, mas ela te guia. Olha, meu filho, o caminho é este, o certo é este, haja assim. Ela não te empurra, mas ela te guia, ela direciona em você. Isto, ou esta voz, ela vem e trabalha dentro do cristão. Dentro do cristão. E como todos nós sabemos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés dos cristãos, né? E ela é luz para os nossos caminhos também, conforme diz Salmo 119, no versículo número 105. A leitura da Escritura, meus amados, quando você pega uma Bíblia que você lê ela, sem que você chame o Espírito Santo para que ele possa participar com você, esclarecer, te dar discernimento, te auxiliar, é só letra, é um livro que você está lendo. Se você lê de qualquer forma, ela vai se apresentar para você da maneira como você está lendo. Agora, se você busca e permite, e se coloca em oração e busca a ação do Espírito Santo neste sentido, ela é uma fonte reveladora, meus amados. Ela esclarece tudo, ela deixa tudo muito claro, ela deixa tudo muito certo, ela te dá convicções. Lá em Efésios 1, 17 e 18, nós vemos que Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Olha, os olhos do nosso entendimento não é aquilo que você está vendo, é a nossa mente, é aquilo que nós estamos lendo, aprendendo, então que nós possamos entender verdadeiramente todo esse relacionamento com Deus, né? E aí ele deixa claro nesse texto também que o Espírito Santo, ao iluminar a nossa alma nesse sentido, faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Isso vem através de 4 esferas também. Estou reduzindo um pouco, mas é isso. Né? Isso vem e deixa para nós, traz para nós o quê? Esclarecimento, traz para nós a conexão, traz para nós o quê? Essa transformação. Né? E essa transformação acontece aonde? Nas nossas atitudes. E com isso, as escrituras sagradas, elas são esclarecidas para nós, conectando assim a palavra às nossas atitudes. Através do quê, meus amados irmãos? Através da transformação. Portanto, esta revelação que nós estamos falando gera em nós essa transformação. Amados, é a palavra de Deus, é a escritura sagrada, é a voz que nós devemos ouvir. Não espere que Deus fale de maneira audível para você, mas Ele fala. Ele fala. Não espere, busque, mas Ele vai falar ao seu coração. Aumente a sua comunhão, aumente verdadeiramente o seu relacionamento com Ele e alcance tudo o que Deus pode oferecer para você. E não é de benefício, não, oferecer de conhecimento, discernimento, né? Oferecer de transformação, de mudança de vida. É dessa maneira. Aqui nós não estamos de maneira nenhuma engessando Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, como Ele quer. Ele age da forma que Ele quiser, meus amados. Meus amados, Ele vai usar os seus servos, sim. Mas aprenda uma coisa, aprenda que nós devemos ter discernimento. Romanos 8,16 vai deixando claro, as coisas vão ficando mais claras conforme nós falamos. O mesmo Espírito, ele dá testemunho ao nosso Espírito, ou com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Já trouxe essa palavra para vocês aqui 3 vezes nessa nossa aula. Portanto, esse testemunho, meus irmãos, não é emoção, como nós já falamos, mas sim é uma convicção produzida pela palavra que vem de uma forma interna, de uma forma espiritual que muitas vezes não é audível. Não espere ouvir, ele pode, não estamos engessando, mas ela vem de uma forma espiritual, de uma forma interna. É a nossa consciência dizendo, é assim. É a relação do Espírito Santo com o nosso espírito que cria um relacionamento com a nossa alma ali, dizendo, é assim, faça assado. A palavra de Deus diz que é dessa maneira. Aí vem a carne e fala, não, mas assim é mais gostoso. Mas Deus diz que é assim. Então é Deus que tem que determinar e direcionar a nossa vida. Ou seja, é o estabelecimento de uma relação, de uma identificação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. É uma coisa muito íntima. Entenda que é a partir deste novo nascimento, meus amados, que nós já temos falado aos irmãos, e do estabelecimento desta relação
em espírito e em verdade, que o Espírito Santo passa a interceder por cada um de nós, como nós vemos lá em Romanos 8, 26. Porque nós vemos lá que ele, em Romanos 8, 26, que ele também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem como devemos orar, meus amados irmãos. Nós sabemos orar como convém, né? Mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos, aqueles gemidos inexprimíveis, né? Que não podem ser proferidos, vamos dizer dessa forma. E quando nós nos perdemos na relação com a oração, não é pecado. Não, meus irmãos, não se trata de pecado, não. Isto é apenas uma limitação humana. Ou seja, nós não sabemos de verdade como pedir, o que pedir. O nosso coração nos traz esse tumulto dentro de nós, né? Nós não sabemos como pedir. Nós somos confusos naquilo que nós expressamos. Por vezes também, meus amados, nós estamos emocionalmente abalados. Muitas vezes nós estamos desgastados também. Portanto, o Espírito Santo, ele não é apenas o consolador, mas também ele é o intercessor. E ele se levanta em nosso favor quando os nossos corações falham, né? Veja como a palavra de Deus ela é bem direta e concisa, na é verdade. E como nós vimos o texto de Romanos, né, no texto de Romanos, os gemidos inexprimíveis, ele vem do grego. O termo é alaletos. O termo é alaletos. Ou seja, é uma partícula negativa, ou seja, é algo que não pode ser expresso em palavras. Fica muito simples. Você não consegue. Você não consegue, não é que você não quer, é que você não consegue, porque nós somos confusos, né? Primeiro porque é uma oração que não sai pela boca. Esses gemidos inexprimíveis não saem. Não é o falar em línguas. Não confundam o falar em línguas com esses gemidos inexprimíveis. Tá ok? Então não é o falar em línguas, é falar em línguas. Nós estamos falando aqui dos gemidos inexprimíveis. É aquele seu sentimento, aquela sua amargura, aquilo que está te corroendo por dentro e você não consegue nem falar. Então o termo é esse, alalitos, ou seja, essa partícula negativa, não pode ser expresso em palavras, né? Então não é uma oração que sai pela boca, como eu acabei de falar para os irmãos. Outra coisa, ela acontece no interior, ou seja, é no espírito humano. É no espírito humano, não é o Espírito Santo, não é a sua alma, é no espírito humano. Tá? E terceiro, porque isso é um clamor espiritual e somente Deus entende, então ninguém vai entender, nem eu, nem você e nem ninguém. É um clamor espiritual que somente Deus entende. Ou seja, meus irmãos, isto é algo que acontece lá no nosso âmago, bem na divisa do espírito com a alma, é aquela comunicação interna, é como nós, em nossas limitações, nos comunicamos através do Espírito Santo com Deus. É desta forma. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao ponto de, através desta ligação com Deus em espírito e em verdade, passarmos a ter e a viver nossas vidas, em nossas vidas, né? A ter e a viver em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. Porque toda essa transformação, toda essa renovação, tudo isso que aconteceu dentro de nós, faz com que nós frutifiquemos, né? E o que seria esse fruto? Nós precisamos entender esse fruto. Eu sei que muitos já sabem, e muitos também não sabem, mas eu vou explicar bem básico para os irmãos aqui o que seria esse fruto. Meus irmãos, esse fruto seria mais ou menos aí como uma mexerica, ou seja, ele tem uma mexerica, ela tem ali 9 gomos, ou seja, é apenas um fruto, que acrescenta todas as suas variáveis. Agora entenda que esses frutos não vêm de PNL, volto a falar, não vem do convencimento nem de PNL, não vem através de terapias, nós já falamos sobre isso, não vou repetir, só foi uma citação aqui para os irmãos. Eles são acrescentados em nós através do relacionamento entre o Espírito Santo e o espírito humano, que vem e mortifica os pecados que estão na nossa alma, trazendo o quê? Trazendo vida e contínua comunhão, trazendo entendimento, trazendo discernimento. E eu entendo, meus amados, que assim é apresentado para cada um de nós que nos entregamos a Jesus o ideal de Deus, que é o que o homem deve ter em si.
Este fruto, meus irmãos, todos nós sabemos, é amor, alegria, paz, paciência, bondade, afabilidade, fé, brandura, temperança. No caso da temperança também pode ser o domínio próprio, que é a mesma coisa. Como vocês queiram tratar dessa maneira, né? Isso está em Gálatas 5, versículo 22. Né? Então é dessa maneira que nós devemos entender. E é por isso que o nosso espírito humano precisa se relacionar com o Espírito de Deus, para que assim ele possa produzir em mim, para que ele possa produzir em nós todas essas características, desculpem, que é a obra e a graça do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, meus irmãos, ele gera em mim e em você. E eu e você, nós vamos manifestar essas coisas para as outras pessoas, para que nós possamos viver bem e viver em comunhão com esse próximo. Então é isso, é ter dentro de nós isso tudo e oferecermos sem busca de reciprocidade para as outras pessoas, porque cada ser humano é um ser humano diferente do outro. Cada um recepciona, recebe, cada um devolve ou cada um não devolve, cada um tem uma reação a respeito disso. Agora o que importa é o que nós fazemos, é a nossa relação com Deus. A reciprocidade ou a relação do próximo com Deus é o Espírito Santo quem vai cuidar e que vai lidar. E quem vai lidar com tudo isso, né? Isto tudo, meus amados, se dá de uma maneira para que nós possamos, apresentando isso, resgatar em nós e também nas pessoas que nos ouvirem, né, a comunhão que Adão teve lá na criação com o Criador, lá no início de tudo. Nós estamos com isso tudo voltando a ter aquela comunhão com Ele. E para que nós possamos voltar a essa nossa origem santa e perfeita, como nos criou Deus, nós precisamos de tudo isso que nós falamos hoje, nós precisamos ter um conhecimento, pelo menos básico, de tudo isso que nós falamos durante este trimestre. É assim que nós vamos voltar a ter esta origem santa e perfeita, da maneira como nós somos criados, que eu já falei para os irmãos. Portanto, meus amados, busque e entregue-se a Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso mantenedor. E somente nele, meus amados irmãos, a vida, somente nele, a vida. E é dever de cada um de nós. É dever de cada um de nós. É o dever de cada um de nós servirmos a Deus e o servirmos com graça, porque nós nos servimos também da graça dele. Nós temos que servir as pessoas em paz, porque nós nos servimos da paz de Jesus. Nós temos que servir as pessoas com misericórdia, porque nós nos servimos da misericórdia de Deus. Nós precisamos dar consolação para as pessoas, sermos ferramentas na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, e oferecer também a consolação para aquele que necessita. Glorificado seja Deus em tudo que Ele faz em nós. Ele nos acolhe hoje, né? Mas e nós, meus irmãos? Faço uma pergunta aqui para os irmãos para finalizar a nossa aula. E nós, meus irmãos? Nós estamos prontos para estarmos na eternidade ao lado de Jesus? Nós estamos buscando e nos tratando e nos permitindo tudo isso? Fica essa pergunta para vocês até a nossa próxima aula, né? Nós saberemos tudo sobre isso, saberemos mais disso na nossa última aula desse trimestre, que vai ser a semana que vem. Portanto, não percam. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, próspera e com muita saúde. A paz do Senhor a todos e que Deus abençoe grandemente.